Você ajudou bastante agora, ainda bem que você avisou. Então, fora esse comecinho que a gente perdeu aí da gravação, né, o esforço da força, o esforço é essa grandeza chamada trabalho. É o quanto eu consigo medir como desgaste da minha força. O quanto eu me esforcei para fazer um deslocamento. Quer dizer, isso daqui é uma definição geral, não é uma relacionado com gravitação aqui. Mais precisamente, então, trabalho é força escalar distância. Que aqui está medindo se elas são perpendiculares ou não, quando vocês lembram de tratamento de vetores. E se essa força muda ao longo do tempo, do espaço, se ela depende da posição, né, como é o caso do campo. O campo está lá, no Sol está lá, numa posição é uma força, na outra posição é outra força. Então ela depende de onde está. Isso quer dizer que em vez de fazer só F escalar D, a gente faz F escalar ds, onde ds é um deslocamento infinitesimal que está na direção da força por conta desse produto escalar. Ora, então isso aqui é finalmente um número, e é um número escalar, é um número, né? Um número é um número escalar. E quanto a gente gasta de trabalho é o quanto a gente perde de energia potencial. Por isso aparece, então, um sinal contrário nessas duas coisas que está aqui. Se você realizou o trabalho, então você troca o sinal. Se você realizou o trabalho, você perdeu energia cinética, energia potencial. Se você ganhou energia potencial, foi realizar trabalho em cima de você. Ou seja, sinal é uma convenção, é só isso. Né? Só para associar isso daí. Isso daqui vale, repetindo o que a gente disse na aula passada, de novo, que é uma questão de física geral, não é só para aqui, para mecânica, para dinâmica, é para toda a física. Isso daqui vale quando o sistema é conservativo. Um sistema conservativo é um sistema que não tem alguma coisa, alguma forma, alguma força dissipativa. Por exemplo, atrito. Então aqui não tem atrito nessa história. Né? Quando tem atrito, o atrito também realiza trabalho, só que o atrito pega aquela energia que é gasta ali e converte em calor. Então eu não ganho na forma de energia potencial, né? Energia cinética se transforma em calor, e calor depois eu perco para o meio ambiente, perco para o meio ambiente, que eu quero dizer, para o meu meio, para onde está o calor. Né? Nessa situação aqui, não, nessa situação é conservativo. E, em geral, o que a gente tem a outra equação é que a energia cinética mais a energia potencial é uma constante. Essa é a conservação de energia. Então, daqui a gente tirou a forma da energia potencial, porque o Newton conseguiu escrever aquela equação para interação entre duas massas. Como a força é dessa forma, m1, m2, sobre a distância entre elas ao quadrado, né, e se eu quiser pôr, então, a direção está aqui, e aqui é um m, apesar de não parecer. Como Newton escreveu essa força de interação entre as duas massas, que era para explicar a lei de Kepler, de que período ao quadrado é proporcional ao raio ao cubo, esse daqui é o dado experimental, a gente lembra disso. Isso daqui, o cara concluiu lá. E o Newton viu que colocando essa força, ele chegava nisso aqui. Eu, como eu sempre já disse repetidas vezes, eu não sei essa constante de decore salteado. Não decora isso daqui. Por quê? Porque eu tenho que entender esse processo. A partir do momento que eu entendo esse processo aqui, eu sei determinar essa constante. Por quê? Bom, se é uma força, então, que está fazendo um movimento circular, certo?
está fazendo um movimento circular, então essa força, que pela terceira lei de Newton é igual a massa vezes aceleração, a aceleração no movimento circular é V, aceleração é V2 sobre R. Não é isso? Então, G, M1, M2 sobre R2 é igual M vezes a aceleração. A aceleração é V ao quadrado sobre R. Aí a massa aqui cancela, que é a massa de quem está rodando aqui, né? Essa massa cancela. Vê que aqui ficou o campo. Aqui ficou o campo. Então, esse R aqui cancela. O V é o quanto ela percorreu. Se é uma circunferência, 2πr. Dividido pelo tempo que ela demorou, que é t. Tudo isso aqui é o quadrado. Então, o t ao quadrado passou para lá e a gente consegue determinar quem que é essa constante. T ao quadrado é r ao cubo, né? Esse r aqui, vezes esse r2 aqui, 4π2 sobre g vezes a massa do centro lá. Então, a gente determinou esse alvo. Então, nunca se preocupe em decorar a equação, se preocupe em chegar nela. A gente não tem que decorar nada. E aí, dessa força, então, eu construo quem é o trabalho. O trabalho é a integral de F dr. Se eu ponho essa forma para a força aqui, eu tiro que o trabalho, então, é G M1 M2 sobre R. Que eu vou integrar de um ponto até outro. Do meu ponto que eu quero até o infinito, porque eu vou falar que no infinito, esse negócio aqui, a energia potencial deles é zero. Então, se isso daqui é a variação da energia potencial, então, essa daqui é a energia potencial nessa posição. É menos, né? Tem um menos aqui, pronto. Então, a gente tem a forma da energia potencial. Aqui está falando que é desse tipo, só para entender. O G é a constante universal lá. Qual que é a unidade de G? Ora, F é G M1 M2 sobre R2. Isso aqui é em newtons. Então, o G, de imediato, o G é newton, metro quadrado, sobre quilograma quadrado. Posso escrever ele assim, ou, acho que tem alguém querendo entrar aí, deixa eu ver. Bem. Se eu quiser em unidades fundamentais, eu tiro o newton. Newton é massa vezes aceleração, então é quilograma metros por segundo ao quadrado. Tinha esse metro aqui, perdão, ao quadrado aqui, quilograma ao quadrado. Então, esse quadrado aqui cancelou com esse. Em unidades fundamentais, isso ficou metro ao cubo sobre quilograma segundo ao quadrado. Essa unidade de G, né? Quando é unidade, a gente, em geral, põe entre colchete, assim. Então, aqui vamos deixar em Newton ali, para a gente ver. Sai Newton metro quadrado por quilograma quadrado, vezes, aqui massa ao quadrado é quilograma ao quadrado, aqui é o quadrado, né? Aqui é o quadrado. Dividido por R, metros. Então, esse daqui cancela, esse daqui cancela, e a unidade de energia é Newton vezes metro. Claro, que deveria ter sido desde o começo, está certo, né? Então, é Newton vezes metro, que é Joule. Outro nome que a gente dá. Então, a energia potencial agora para nós não é mais mgh, né? A energia potencial é G
M1, M2 sobre R. A partir do centro da Terra. Ou seja, a energia potencial de alguma coisa que está lá no infinito é zero. Não tem energia, porque ela não interage, sendo a Terra, sendo o Sol, sendo o que for aqui, né? Como nós vamos querer saber como lançar satélite, então vou me focalizar na Terra, certo? Então, com relação à Terra. Então, o campo, quem cria aqui, o campo gravitacional, é a Terra. Na superfície da Terra, se ele está na superfície aqui, né, tem uma mesa aqui, tem essa altura H, a gente viu, então, que se eu colocar aqui, então, na verdade, é o raio da Terra mais H, e eu fizer uma expansão, isso daqui vai me dar G, M1, M2, sobre o raio da Terra, mais G, M1, M2, sobre R2 vezes H. Ora, isso daqui é uma constante, então é a nossa referência de energia, que é o zero lá no infinito que a gente pôs. E aqui eu posso tirar ela, porque a gente sempre falou, o que interessa é variação de energia potencial. Então eu ponho ela para lá, e aí eu fico que a energia menos essa quantidade, M1, M2 sobre R, é G, M1, M2 sobre R2 vezes H. Ora, essa daqui é a minha massa, né? M. E isso daqui, quem que é? Isso daqui é aquilo que a gente já viu, que se chama aceleração da gravidade, G. 9,8 metros por segundo. G é a constante gravitacional, a massa da Terra sobre R2. Então, cai naquela fórmula que a gente conhecia. Para quem gosta de fórmula, a energia potencial fica mgh. Para quando você está próximo da Terra, para o H pequeno, comparado com o raio da Terra. Se a gente começa a se distanciar do raio da Terra, se eu estou falando de alguma coisa que está a 10 km, bom, 10 km é pequeno ainda, então ainda posso escrever mgh. 100 km já é muito, já não é tão pequeno assim, ainda é pequeno com relação ao raio da Terra, mas vamos começar a mudar já vamos escrever a energia potencial dessa forma. Tá? Então é isso que eu acho importante dessa ideia, desse conceito, ficar um pouquinho para desmistificar aquele mgh e falar, bom, mas lá era mgh, agora é outra fórmula, por que essa diferença? Não tem diferença, só que aqui ela é a generalização daquilo que foi visto até hoje. Então a gente estava certo dentro da proximidade aqui da minha superfície. Se eu estou mais longe da superfície, eu tenho que ser mais geral. Essa daqui está sempre certa, então. Essa daqui está sempre certa. Então, as conclusões até agora, para a gente poder passar para alguns exercícios, poder passar para alguma coisa, para poder fazer cálculo e poder entender um pouco melhor isso daí, é a energia, então, potencial, energia é sempre isso, a gente entende, né, energia, é difícil explicar o que é. Se a coisa está se movendo, a gente fala, bom, então é energia cinética, quer dizer, a gente sabe que alguma coisa que se move tem energia. Se ela não está se movendo, mas ela pode se mover, essa é a energia cinética, é a energia potencial. A potencial é aquela energia que pode vir a se transformar em energia cinética. Então, a energia potencial entre essas massas é isso, essa energia quer dizer que pode se transformar em energia cinética. E a energia potencial depende do quê? Depende do que eu tenho lá como o que está causando essa energia. Lembra daquela figura dos dois sóis lá? Um sol sozinho causa uma energia que é circular, que forma
num plano, aquela circunferência. No espaço, ela forma uma esfera, que tem os mesmos pontos, iguais. Se tiver dois sóis, vai formar um desenho diferente, né? Então, vamos tentar desenhar aqui. Eu acho que eu estou me achando um artista que eu consigo desenhar nessas coisas feias. Depois eu vejo e falo cada coisa feia, mas tudo bem. Então, se eu tiver um Sol, único Sol, as energias que têm os mesmos potenciais são assim, sempre circulares. A energia é a mesma em qualquer círculo aqui. No entanto, se eu tiver dois sóis, dois centros, né? Aí vai ficar como? Cadê a minha tampinha? Tá aqui. Opa, cadê? Aqui. Um Sol aqui, o outro Sol aqui. Como é que vai ficar a minha energia? Vai ficar alguma coisa bem torcida, assim, tipo um violão. Certo? Eventualmente, para quem está bem longe, bem longeão, tá certo? Ele vai ver alguma coisa praticamente como uma circunferência de linhas de mesma energia. Uma deformação aqui, mas essa deformação vai diminuindo, né? O conceito teórico que eu tiro daqui é que essa energia potencial, então, que eu estou falando tanto, ela depende da configuração, só da configuração do sistema. Da configuração quer dizer o quê? Quer dizer, do desenho, da posição dessas massas, desses centros que estão atraindo aí. Se tiver três sóis, três pontos lá atraindo, vai ser um outro desenho. 4 vai ser outro, 5 vai ser outro. Tá? O importante é que não é um vetor. O importante é que não é um vetor. É um escalar. Depende só da posição. Então, isso facilita a minha vida. Por que facilita a minha vida? Porque se eu sei quem é essa energia potencial, né, e eu quero agora calcular o campo, calcular a força, calcular o campo e a força, a única diferença é que o campo está sozinho e a força depende de quem que é a sua massa. Então, eu calculo o campo, porque se eu quiser mandar um satélite de 80 quilos, eu pego aquele campo e multiplico por 80. Se eu quiser mandar um satélite de 120 quilos, eu pego aquele campo e multiplico por 120. Essa aqui é a vantagem. Né? Então, se eu sei quem que é a energia do meu sistema, a energia não é aquela integral de F ds lá, que me dá aquela fórmula, né? Então a grosso, inicialmente, teoricamente, a energia é a integral dessa F ds. Ué, se a energia é integral de F ds, se F é a derivada da energia. Bom, a única coisa é que aqui é a derivada, então aqui tem um produto escalar, então não é uma derivada direta simples. Tá? Lá em cálculo 1 a gente aprende a primeira coisa lá, né? G não, que a gente está usando sempre G aqui, então vamos usar uma outra coisa qualquer aqui. Vamos usar um outro nome. Se eu tenho lá uma função f de x e faço a integral dela, isso aqui é uma função também. Né? A integral de f de x é uma outra função f grande. A forma é diferente, né? Por exemplo, aqui é x ao quadrado, se eu integro x ao quadrado, me dá um x ao cubo. Então, a forma é diferente. Ora, como que eu relaciono essas daí? Se a integral do f pequeno ao f grande, significa que o f pequeno é a derivada do f grande, né? Não é assim? Ora, às vezes daqui é o caso mais simples, integral e derivada. Mas mostra que isso daqui também é verdade. Só que eu preciso saber fazer a derivada aqui. Então, o f aqui no caso é uma derivada do u. Não é com relação a x, tá certo? É com relação a r. E essa forma de escrever a derivada não é com os Ds aqui. A forma como a gente escreve isso é chamar ela aqui de gradiente.
É só uma forma diferente de calcular a derivada. Porque de um escalar eu tenho que fazer, né, do escalar que tem aqui, ó, eu tenho que de alguma forma saber derivar ele para gerar um vetor. Assim como desse vetor, eu gerei um escalar de um escalar, né, desse vetor aqui. Deixa eu pôr o laser aqui, porque eu vi que às vezes não fica claro onde eu estou vendo. Desse vetor aqui, eu consegui criar um escalar. Então, desse escalar eu consigo criar um vetor, só depende de como eu faço a derivada. E essa daqui é uma derivada chamada derivada direcional. É só uma forma de fazer derivada. Então, sabendo a energia, eu sei a força, ou sabendo o potencial, eu sei o campo. Né? Então, da mesma forma que eu consigo visualizar força como sendo a interação entre duas massas aqui, eu criei a noção, então, de campo, falando, ó, se eu não quero mais essa minha massa aqui, eu quero uma outra, é só eu pegar o campo e multiplicar por essa massa, por essa outra, ou eu substituir qualquer outra aqui. Então, existe uma entidade chamada campo, né? E a força é a massa de quem eu quiser vezes o campo ali. Ora, para energia, a mesma coisa. A energia é uma interação entre essas duas partículas aqui. Essas duas partículas têm uma energia aqui nesse ponto, e que eventualmente é igual em uma trajetória aqui qualquer, né? Tem um ponto aqui, tem uma linha onde ela é igual o tempo todo. Para todos os pontos do espaço, ela tem algum valor. Então, existe uma entidade aqui que depende, se eu tirar essa daqui da jogada, né? Se eu puser uma outra, vai ser uma outra energia. Quando eu falo isso, vocês têm que visualizar essa fórmula aqui. Certo? Na verdade, é essa daqui, né? Cadê essa daqui? Cadê a nossa fórmula? Não, já apaguei ela. A nossa fórmula que é Gm1 M2 sobre R. O sinal contrário lá. Vocês têm que visualizar isso daqui. Então, o M2 sou eu. Então, o M2 é o que está aqui. Se eu tirar o M2 e colocar o M3, é só multiplicar, ao invés de M2 por M3. Se eu tirar o M3 e colocar o M4, é só multiplicar o M4. Então, exatamente igual ao equivalente do campo, tem essa outra entidade, que essa outra entidade a gente chama de potencial. Como eu falei para vocês, uma falta de criatividade, né? Porque tem energia potencial e tem potencial. E aí a gente confunde os dois, muita gente confunde os dois. E não é a mesma coisa. A energia potencial esse potencial aí normalmente chama de V, é a massa vezes o potencial. E por que isso é importante? Porque daí esse potencial não depende de quem é essa massa. Se o meu satélite tem 50 quilos, eu venho aqui e coloco 50 quilos. Se o russo lá lançou um satélite mais gordo, um satélite de 80 quilos, ele vem aqui e coloca 80 quilos. Então, é um paralelo do campo, é o potencial. Tá? Então, foi aqui que a gente parou, tá certo? Campo gravitacional, né? Vem da ideia de força, mas a força eu preciso de duas massas. O campo eu não preciso das duas, preciso só de uma. A energia potencial eu preciso das duas. O potencial eu preciso só daquela que está originando a minha história. Então é tudo isso, né? E aí, então que que a gente pode escrever dessa forma que está aqui, né? É sempre a força
O campo aqui, o camarada, eu escrevi como G, não sei porquê, tá certo? Escrevo como E em outros lugares, né? Vamos escrever como G mesmo. Então, a força é a massa que eu quero vezes o campo. Fica muito G parecido às vezes, mas eu pus assim porque daí esse daqui, na verdade, quem que ele é? Ele é, se for no caso da Terra, é a massa da Terra, a constante gravitacional, né? Por isso que eu tenho chamado de E, para tirar isso daqui, ficou a constante gravitacional, dividido por R2. E essa força na superfície da Terra é mg, o Gzinho lá que a gente está acostumado com a aceleração da gravidade, então isso daqui é o Gzinho. Ou seja, esse campo gravitacional aqui é, na verdade, o Gzinho vetorizado. Isso daqui me permite até calcular, então, a massa da Terra. Por quê? Porque o Gzinho, deixa eu ver se está para frente aqui ou para trás. Para trás aqui. Então, o Gzinho é o G grande, a massa da Terra, dividido por raio da Terra ao quadrado. Ora, mas isso daqui eu posso medir de 512 formas diferentes. Se eu largar uma bolinha aqui, medir o tempo que ela demora para cair da mesa, ou o tempo que ela demora para cair de cima do telhado, meço a altura, então eu sei quanto que é o G, a aceleração da gravidade. Se eu colocar um pêndulo para oscilar, a oscilação do pêndulo me dá a aceleração da gravidade. Então, isso daqui eu calculo, eu meço de várias formas. Vou falar a palavra certa, não é calcular. Eu meço isso daqui de várias formas. E a gente mede e dá 9,8 ou 9,81 metros por segundo ao quadrado. Essa daqui, a constante universal gravitacional, Cavendish lá já ensinou a gente medir. Coloca duas massas, que eu sei quanto que elas valem, porque eu coloco elas numa balança, então controlo elas direitinho, sei a distância, então eu vejo a força que elas têm de atração, e isso daqui dá 6,67, se eu não me engano, vezes 10 a menos 11. Vamos dar uma olhadinha quanto que ela é exatamente. Abrir, se alguém quiser abrir o livro aí, senão eu vejo aqui, a constante universal gravitacional. Se eu me lembro direito, é 6,67 vezes 10 a menos 11. Aquela unidade. Newton, metro quadrado, quilograma sobre quilograma ao quadrado. Seis vírgula 67 vezes 10 a menos 11. Aqui. Então, acertei. Bom, claro que eu não acertei com todas as casas decimais, né? Mas as primeiras aqui, 6,67 vezes 10 a menos 11. Então, cadê a nossa apresentação lá? Seis vírgula 67 vezes 10 a menos 11. Newton, metro quadrado por quilograma quadrado. Né? Aqui fica fácil, né, de eu lembrar essas unidades, porque eu tenho que pegar essa constante, multiplicar por M2, dividir por R2, então M2 é quilograma, porque é M de massa, e metro é do R2. Me deu o Newton. Então, essa daqui foi medida pelo Cavendish e por 218 outros laboratórios, não, muito mais que 218. O raio da Terra. O raio da Terra, felizmente, muitas pessoas fazem essa medida, e a gente pode fazer, eu já falei para vocês, tá certo? Peguem o telefone de um amigo de vocês que mora em São Paulo, que mora no Rio de Janeiro, que mora em Belo Horizonte, e naquele mesmo horário você fala para ele, pega uma de 1 metro aí, põe perpendicular ao chão, e eu falo perpendicular, eu pus ela inclinada aqui, então tem que apagar e desenhar certo.
pega uma vareta aqui e coloca perpendicular ao chão, uma vareta de 1 metro. E você pega uma vareta de 1 metro e coloca aqui. Você sabe a distância de Campo Grande até Belo Horizonte, ou de Campo Grande até Pernambuco, ou de Campo Grande até São Paulo, não importa. E vê o Sol e a sombra lá. Os raios são paralelos, essa sombra aqui vai dar tanto aqui. O raio é paralelo, a tua sombra aqui dá tanto. Então tem uma diferença num triângulo aqui por conta da sombra. Todos os raios são paralelos, então isso daí é porque essa esfera aqui tem um raio R. Essa é uma forma extremamente aproximada, mas já te dá um resultado muito bom. E aí você mede, isso daqui dá 6.372 quilômetros. Então você coloca essas grandezas aqui, a única variável sua é a massa da Terra. Então a massa da Terra, quando você colocar esses números aí, ela vai dar, se eu não me engano, 6 vezes 10 a 22 quilogramas. Se você for na Lua e fizer esse experimento na Lua, você tem a gravidade da Lua lá, quanto que vale a gravidade da Lua. O cara pega a bolinha, joga, vê ela cair, então ele sabe quanto vale a gravidade da Lua. A constante universal é a mesma. A massa da Lua eu não sei quanto que é. O raio da Lua ele mede do mesmo jeito. Então você tira quanto que é a massa da Lua. Se for em Júpiter, é a mesma coisa. Você precisa saber a gravidade em Júpiter. Júpiter é um J aqui. A constante universal é a mesma coisa. A massa de Júpiter você vai descobrir, porque o raio de Júpiter você sabe. Então você... é uma forma de saber a massa dos planetas. É claro que eu ir fazer a medida da gravidade lá em Júpiter é mais difícil, né? Não tem como mandar alguém lá. Então você tem que saber isso aqui de outras formas. Tá? Mas a ideia é essa. Então a gente pode saber a massa do planeta por aqui, por exemplo. Então vamos lá. Então nasceu essa ideia de campo. E agora a gente vai avançar um pouco mais. Eu gostaria muito que vocês tivessem aí o caderno para ir anotando as coisas, porque, de novo, a aula hoje vai ser continuação daquela outra, né, muito pesada, e a gente vai ter que acabar hoje. Eu gostaria muito de ficar falando de gravitação aí bastante tempo, mas vou ter que parar, né, porque a gente vai ter que entrar em outro assunto. E depois vocês não vão estranhar, porque eu vou falar a mesma coisa do outro assunto que eu queria continuar, porque outro assunto também é bacana, e depois o outro assunto também é bacana. Mas, infelizmente, a gente não pode continuar muito mais tempo, não. Então, quem for trabalhar com lançamento de satélite, né, vai ter que saber essas coisas mais em detalhes aqui. Bom, então, por enquanto, o que a gente tem é isso. A gravidade depende do R. Ou seja, esse daqui é o campo gravitacional. E esse campo gravitacional eu estou associando com uma esfera. Uma esfera. E esse campo gravitacional, eu estou tratando ele como se toda a massa tivesse centrada aqui na origem. Quando é aquela fórmula lá, para qualquer posição aqui, R maior do que o raio da minha esfera. Então aqui é o R pequeno e aqui é o R grande. Parece contraditório, né? Mas o R grande é o raio da esfera e o R pequeno é a posição. Então qualquer posição fora da esfera, a esfera é onde tem massa, é como se toda a massa tivesse concentrada aqui. Bom, isso eu estou afirmando. Vocês vão ter que aceitar por enquanto, porque, como eu fiz essa introdução, não dá para a gente fazer todas essas contas. Porque, na verdade, o que eu teria que fazer? O que é o certo? É eu pegar um elemento de massa e calcular o campo dele, o outro elemento de massa e calcular o tempo dele. Quer dizer, o elemento de massa é aquele negocinho tão pequeno quanto eu queira, vocês ouvem tanto falar em cálculo,
Então, aqui tem uma massa infinitesimal, um elemento de massa. Esse daqui, ele faz uma força lá no outro, de acordo com a lei de Newton. Ora, mas isso aqui é uma esfera, então tem esse ponto, tem esse outro ponto fazendo força, tem esse outro ponto fazendo força, tem esse outro ponto fazendo força. Então, aquela lei de Newton lá, que era G, M, cada Mzinho desse daqui, vezes a minha massa que está aqui o tempo todo, dividido por R2. Esse daqui agora é o dm. Né? O quem é constante é isso, quem é constante é isso daqui, que pode sair da integral. Então, quer dizer, se eu dividir por essa massa aqui, esse daqui ficou o campo. Então, o campo, lá que era o G grande, lá, o G vetorial, né? Que eu tinha parado de chamar de G, tinha começado a chamar de E, para não confundir, mas vocês já entenderam, então, que aqui é o campo, não tem nada a ver com a constante gravitacional, vai ser o valor em módulo da aceleração da gravidade, ele é a integral de, o jeito aqui fora, desses elementos de massa dividido por R2. Porque a massa aqui depende da onde que é o R, que é essa distância. Então, eu não posso tirar esse R aqui da integral. E eu teria que fazer para todas essas massas aqui. E eu estou afirmando para vocês que quando a gente faz essa integral, demoraria uma aula para fazer. Não demoraria uma aula para fazer essa integral, não, tá certo? Mas demoraria mais tempo do que a gente tem. Se eu fizer para uma esfera, com nessa posição aqui, dá o mesmo resultado que eu pegar toda a massa da esfera e colocar ela aqui no centro. Dá o mesmo resultado, que é esse daqui. Que é G, a constante universal, vezes a massa total centrada aqui, vezes essa distância aqui ao quadrado. Isso já não é verdade se não fosse uma esfera, se fosse um cilindro aqui. Ó. Vamos supor que a Terra fosse um cilindro aqui. E eu tivesse o R aqui nessa posição. Seria a massa vezes... Seria esse G vezes essa massa total vezes esse R2 aqui? Não. Não seria. Aí eu ia precisar fazer essa integral. Se ao invés da Terra ser uma esfera, fosse uma pirâmide lá no espaço, a gravitação seria diferente, o campo seria diferente desse negócio aqui. Então é preciso que vocês entendam que o campo gravitacional tem essa fórmula aqui, que é a fórmula proveniente da lei de Newton, porque a gente tá tratando esferas, interagindo esferas. Esferas eu coloco como se toda a massa estivesse no centro. E eu posso sempre, eu preciso somar todos os campos, né? Se eu puser mais uma partícula, tem mais um campo, mais outra partícula, tem outro campo, e assim vai. Então tem que somar todas elas. Tá? Então essa esfera aqui, tá faltando aqui a palavra maciça. Maciça. Tá? Eu acho que escreve assim, depois eu vou dar uma olhadinha. Fiquei em dúvida agora, mas é assim. Vou só gravar que eu estou em dúvida, porque vai que está errado, então daí eu vou ver depois. Então, a primeira questão que eu preciso discutir aqui um pouquinho mais, para que esse conceito entre na cabeça da gente, né, tem muito a ver com um exercício que eu quero dar aí, que é importante para a gente entender essa soma toda, que as coisas, que o campo se soma, né, é o seguinte, vamos pensar, e se essa esfera aí não for maciça, certo? Se essa esfera aí, então no primeiro caso, ao invés de você pensar nela maciça, eu vou pensar dentro dela. Porque aqui é para fora dela, né? Aqui nós estamos fora. Ó. Nós estamos fora.
dela. Então, fora dela é toda a massa centrada lá. E se ela tiver, se eu estiver dentro dela? Então, basicamente, a minha pergunta é, se eu peguei e tenho o planeta Terra, aqui é o planeta Terra, olha, aqui nós estamos aqui na superfície, nós estamos aqui dando aula, tá cada um aí na casa de vocês, aí nós estamos aqui na superfície. E enquanto eu estou dando aula, tem alguém que não está assistindo aula, está cavando um buraco aqui, o cara está cavando um buraco dentro da Terra. Como que é a aceleração da gravidade aqui dentro? E aí ele aprofundou mais esse buraco. Como que ela vai... O que vai acontecendo? A gravidade vai ficando maior ou vai ficando menor? Cavou um buraco tão grande que ele está nesse ponto P aqui. Ó. Quanto que vale a gravidade aqui dentro? A gravidade existe lá dentro. Né? Se eu cavar um buraco, por exemplo, o cara vai lá, constrói aqueles prédios, tem aquelas garagens que são enormes lá. Você baixa lá 10 andares para baixo da superfície da Terra. Quando você chega lá embaixo, se você tiver uma mesa e a bolinha cair em cima da mesa, a bolinha cai no que é o chão lá ainda. Quer dizer que tem uma aceleração da gravidade lá. Se você puser um pêndulo lá, então a gravidade também é sempre vista por um pêndulo. Né? O pêndulo na posição de repouso, aqui o pêndulo esticado aqui. Então ele faz esse movimento. Ele só faz isso porque existe a aceleração da gravidade. Você pega um pêndulo para oscilar aqui, ele oscila. Porque tem aceleração da gravidade. A pergunta é quanto que ela vale aqui dentro? Ela é maior ou ela é menor do que aqui fora? Aqui fora ela vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. E lá dentro? Bom, o resultado é sempre o mesmo. Não o número 9,8, tá certo? Vamos com calma. O resultado analítico, a forma da expressão é a mesma. Porque se eu estou aqui na superfície da Terra e o resultado deu esse, aqui. Se eu estou na superfície da Terra e o resultado deu esse, porque aqui inclusive é para ser, preciso corrigir aqui é para ser maior ou igual, né? E vem por conta dessa integral que eu falei para vocês, que ela resulta como se toda a massa estivesse no centro. Então, se eu cavar um buraco, a expressão é a mesma, só que contando só a massa interna. A massa externa não aparece nessa história aqui. Essa é uma discussãozinha que eu vou precisar gastar uns 5 minutos aqui. Tá? Para a gente poder entender. Quer dizer, eu cavei o buraco aqui, à medida que eu vou cavando o buraco, a parte de terra que está em cima da minha cabeça não exerce mais força nenhuma sobre mim. Como assim? Parece uma mágica, né? A gente vai entender já já isso daí, tá certo? Primeiro, vamos aceitar isso daqui, vamos acreditar que seja verdade, logo eu provo isso daqui, mas vamos acreditar que seja verdade para responder a minha primeira pergunta, quanto que vale a aceleração da gravidade aqui? Ela é maior ou menor? Então, se eu guardar a mesma equação, eu falar, olha, é a constante universal G vezes a massa que está interna, então só a massa que está nessa parte aqui de azul claro. Vezes o R ao quadrado. Porque o R agora é menor do que o R total aqui. Onde aqui é o R das esferas onde tem massa. Se eu estou aqui para dentro, eu já caminhei, já fiz esse buraco aqui desse tamanho. Né? Então sobrou esse R aqui. Então é a massa que está aqui dentro dividido por R2. Opa, me parece que então vai complicar se eu for indo para zero aqui, porque à medida que eu for chegando perto de zero, a aceleração da gravidade aqui vai dar quanto? Quem é que chuta aí quanto que dá isso daí? Parece que matematicamente esse negócio aqui vai explodir, né? Porque o R aqui vai para zero. Então isso daqui me parece se indicar que o G vai ser infinito. Quer dizer, quando você está aqui, a gravidade é infinita, é isso? Não, é exatamente o oposto. É exatamente o oposto. A gravidade no centro da Terra lá, a gravidade para R igual a zero,
Dá zero. Por que que ela dá zero? Porque aqui está dizendo, é a massa interna. A massa interna vai diminuindo também. Então é só a massa que conta, é a massa que está aqui. E esse é um cálculo relativamente simples da gente fazer, vale a pena passar 2 minutos aqui para entender isso daí. Certo? A massa interna, como é que eu calculo essa massa interna? Quanto que tem de massa interna para esse raio aqui? Dá para fazer isso? Dá para saber quanto que é a massa aqui? Dá, se eu partir do princípio que a densidade aqui é uma constante. A densidade de massa, a gente sabe o que é, massa sobre volume. Certo? Isso daqui é densidade, é definição de densidade. Densidade é massa por volume. Então, total aqui, a massa total da Terra, MT é a massa total, dividido pelo volume total da Terra. O volume total da Terra é... Quanto que é o volume total da Terra? É o volume de uma esfera, que é 4/3 de π r ao cubo, raio da Terra ao cubo. Então, essa densidade, que é uma constante, é a massa da Terra, dividido por 4/3 de π, o raio da Terra ao cubo. E isso é uma constante. Vale para qualquer esfera interna aqui. À medida que eu vou cortando aqui, eu vou diminuindo o volume e diminuindo, então, a massa também, de tal forma que fique uma constante. Né? Qualquer massa sobre qualquer volume. Então, a massa interna ali para aquele raio ali é o que está dentro daquele volume, 4/3 de π Rzinho ao cubo. Ou seja, essa daqui é igual a essa daqui. Significa que essa massa interna aqui, ela é igual a massa da Terra total, olha lá, a massa da Terra total, dividido por 4/3 de π raio da Terra ao cubo, vezes esse negócio aqui passou para lá. 4/3 de π Rzinho ao cubo. Então, esses 4/3 aqui vão embora. E essa massa interna aqui, então, ficou só a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao cubo, que é uma constante, e o Rzinho ao cubo. Então, essa equação minha ficou G, massa da Terra, sobre o raio da Terra ao cubo, R2, R3 aqui. R2, R3, só para um R só lá. Então, à medida que o raio, esse Rzinho aqui vai diminuindo, essa gravidade vai diminuindo. E quando for zero, né, isso aqui é, o menor valor que ela pode ser é zero, né? Não tem como ser negativo. Quando ela for zero, o G de zero dá zero. Só por curiosidade, a densidade da Terra não é constante. Né? Na superfície que a gente tem Terra, que é o mesmo lado do planeta Terra, né? A Terra, essa que vira barro, que a gente se suja, tem água, tem grama, tem algum monte de coisa. Depois, quando você cava essa terra, você vai chegar uma hora que tem granito. Tem o tal do pré-sal e essas coisas todas que são pedras. E aí, depois dessa pedra toda, chega numa parte que é o núcleo aqui, que é formada por níquel e ferro. Nifi, que fala. Cuja densidade é bem maior que a do granito. Só muda a densidade, quer dizer, você pode ficar fazendo esse cálculo aqui, dividindo por camadas, não importa. O que importa é que a sua aceleração da gravidade aqui no centro vai ser zero sempre.
Você vai mudar um pouco esse cálculo, você vai ter que dividir ele por camadas, mas o resultado vai ser sempre o mesmo. Tá? Então, o campo que tem dentro de uma esfera é bem assim, ó. Ele é zero na origem, tá certo? Só um minutinho. O campo gravitacional, ele é zero na origem, que é, a grosso modo, a aceleração da gravidade, e ele cresce linearmente. Lembra que deu 1 sobre, deu vezes R aqui? Então, cadeando mais devagar, mais depressa aqui. Deu proporcional ao raio aqui, tá? Porque a gente cancelou o R, deu proporcional ao raio, ele vai crescendo, 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 até quando você chega na superfície aqui. Então, o maior valor que ele tem é na superfície, que no caso é 9,8 metros por segundo ao quadrado, depois cai. E se a minha esfera não fosse maciça? Isso foi para a gente ver, que uma esfera maciça. E se fosse uma casca esférica? O que é uma casca esférica? Uma casca esférica é quando eu tenho massa só numa camadinha aqui. Não estou discutindo a densidade, não me importa isso. Eu tenho só massa aqui. Quanto que é a gravidade aqui dentro? É zero? Depende, é linear com R? Como é que é isso? Ela é zero. Por que ela é zero? Também não é trivial da gente ver isso, não. Né? Porque, em princípio, o que acontece? Eu tenho que pensar, vou calcular, vou ver o que acontece se eu estou aqui dentro. Eu tenho uma outra foto ali, que fica mais claro. Mas se eu estou aqui dentro, isso aqui tem uma massa. Ora, aqui tem massa, então essa massa aqui, um elemento de massa, essa massa aqui atrai esse negócio para cá. Esse outro elemento aqui atrai ele para cá. Esse outro aqui atrai ele para cá. Esse outro aqui atrai ele para cá. Então parece que todos esses daqui atraem para cá, né? Mas esse daqui atrai para cá. E esse para cá. Quando eu faço a soma de tudo isso daqui, ele dá zero. Não é muito difícil da gente provar isso, não. A gente pode fazer isso daí. Tá? Mas o que acontece é que a soma dá zero, porque você tem uma simetria, você tem a atração em todos os pontos aqui. Não importa onde eu estou, olha, bom, para eu tentar provar isso daqui, sem fazer conta, né? Não vou fazer as contas, não, porque matematicamente, se eu pegar aquela integral e fizer a integral dá zero, ponto. Eu quero tentar provar sem fazer a integral. A gente não prova sem fazer a integral. Se provar, você só prova fazendo a integral de fato. Mas eu vou argumentar com isso. Esquece essa linha aqui. Vamos pensar o seguinte, tá certo? Vamos pensar... se eu tivesse virado aqui. Eu estou aqui. Qualquer posição aqui. Eu não preciso estar no centro, não. Porque no centro dá zero, meio que por obviedade, por simetria. Mas eu estou aqui, ó. Uma outra posição. E lembra, é uma casca, mas é esférica, né? Então, na verdade, tem massa tudo em volta aqui, ó. Então, se eu for dividir por elemento de atração, eu posso dividir por um círculo. Esse círculo aqui, todo ele faz a mesma atração, né? Esse daqui tem um pedaço que atrai aqui, o outro aqui, e todo ele é a mesma atração. Não é verdade? Todo ele aqui dá uma atração para essa minha prova, eu que estou aqui. Tá? Então, toda essa atração aqui, se eu tiver lá no centro, ela já é zero por causa das daqui. Né? Porque são iguais eles, obviamente. Então, se eu estiver olhando isso daqui como uma circunferência lá,
Eu lá no centro, ele me atrai para cá, me atrai para cá, me atrai para cá, então estão todas iguais. Então, enquanto eu estou no centro, está fácil de eu verificar isso. Né? Enquanto eu estou no centro, está fácil de verificar isso. Então, todo o centro aqui, toda essa linha aqui, é fácil porque a tração é a mesma. Bom, mas se eu estiver pensando no círculo aqui de cima, esse círculo aqui de cima também vai atrair ele. Também vai atrair ele. Então, agora, a somatória, eu estou olhando, agora ele está distanciado aqui do centro, então esse primeiro aqui era fácil de ver, porque era tudo simétrico, esse outro aqui, não, porque tem uma resultante. Eu preciso pôr aqui numa outra cor para a gente conseguir ver, porque tem uma resultante, cadê a minha caneta? Tá bom. Tem uma resultante para cá, né? Essa daqui é uma força nesse sentido, essa daqui para cá, essa daqui para cá. Todas as componentes que são sempre nesse plano, elas se anulam. Mas a componente para cima, não. E tem o outro círculo aqui que também dá uma componente. Tem o outro círculo que também dá uma componente. Só que essas componentes são todas para cima. E aqui tem as componentes que são para baixo. E essas daqui estão mais próximas. Aqui tem menos massa atraindo ele para baixo do que tem de massa atraindo para cima. Só que a massa que atrai para cima está mais longe, todas elas, do que as massas que atraem para baixo. Então é isso que compensa. Toda essa somatória aqui dá igual a toda essa somatória para lá. Né? A mesma parte que tem aqui, ó, somando ele para baixo, tem aqui somando para cima. Só que ela está bem mais longe. Então ela atrai menos. Seria então uma resultante aqui para baixo. Mas é compensada por essa outra massa que está aqui. Ora, isso daí eu provei então que a somatória, quando eu estiver em qualquer posição do eixo aqui, ela é zero. E se eu estiver fora do eixo? Ora, se eu estiver fora do eixo, é só eu rodar e eu vou ter sempre um outro eixo passando por ali. Então eu consigo imaginar que em qualquer posição ali a somatória vai ser sempre zero. Não? Basicamente, então, é isso. Em qualquer lugar que você esteja, você vai ter a atração desse ponto aqui compensada por uma outra quantidade aqui. Esse daqui puxa você para lá, esse daqui puxaria você para cá. Esse daqui, outra quantidade aqui puxaria você para lá. Então, a resultante do campo gravitacional dentro de uma esfera oca é zero. O que resultaria com o campo gravitacional, né, esse gráfico aqui. Ou seja, o resultado é isso. Na superfície tem gravidade e lá dentro não tem gravidade. Então, o gráfico resultante é isso, que é a constante G, a massa total que está na casca lá, e aqui é o campo G, campo gravitacional. Ele é zero enquanto eu estou dentro da casca esférica, e ele é aquele 1 sobre R2, a mesma coisa, como se toda a massa, quando você está para fora da casca esférica, é como se toda essa massa estivesse aqui dentro. Que atrai do mesmo jeito. Essa aparente descontinuidade aqui acontece porque você está tratando isso como sendo uma casca infinitesimal. Se ela não é uma casca infinitesimal de verdade, porque não existe isso, a gente tem sempre uma espessura, então você teria que fazer um cálculo um pouquinho mais trabalhoso, mas que a gente já entendeu como faz, então. Se eu tenho uma esfera oca, não casca esférica, mas uma esfera oca, que é uma coisa maciça, né? Ou seja, você tem vazio aqui dentro, no R1,
massa do R1 até o R2, assuma que ela é constante, que a densidade é constante, e nada para fora. Para fora, então, é sempre a mesma coisa, é como se toda a massa tivesse entrado lá no ponto, no centro. Aqui, no interior, é sempre zero. Então, é como que a gravidade vai variar aqui, ao longo dessa distância entre R1 e R2. E aí a gente poderia fazer daquele jeito, considerando que o ρ é constante, e aí você vai aumentando a massa camadinha por camadinha aqui. A gente sabe calcular o volume, né, disso daqui. Quanto que é o volume desse negócio aqui? Isso aqui é R1, e aqui é um R1 mais alguma coisa. Ou pode ser até o R2, se a gente fizer com R2, depois eu vou fazendo de camadinha em camadinha. Então o volume desse negócio aí é simplesmente o quê? 4/3 de π R2 ao cubo menos R1 ao cubo. Esse é o volume desse negócio aqui total. É o volume dessa esferona menos o volume dessa outra aqui. Eu posso fazer isso para qualquer distanciazinha aqui, né? Então eu posso calcular esse campo resultante, que vai ser zero aqui, vai começar a crescer aqui, e aqui para fora vai ser como se ele tivesse toda a massa centrada lá na origem. Eu fiz esses cálculos aí, dando uns números aí, dando esses, né, não são, poderia ter feito coisa daqui, eu não fiz, eu fiz até meio e depois até 1. Né? Então eu fiz o raio interno meio, o raio externo 1. 0,5 e 1. Então ele é zero lá dentro, e agora não tem mais descontinuidade, né? Olha lá, não tem mais aquela aberração lá. E você vai subindo assim, ó, não é mais linear também, né? Contrariamente ao que a gente podia achar, porque no primeiro caso, quando é maciça, deu linear, né? Lembra? Deu linear e depois caiu para cá. Então a gente podia achar, não é zero aqui, linear e cai. Não, não dá, tá certo? Dá desse jeito aqui, ó. Isso daí a gente só consigo fazer numericamente. E o máximo é sempre na superfície lá, e depois cai. Então, sempre que está para fora da superfície, ficou fácil. Isso daí me permite, então, fazer um exercício. Por exemplo, eu posso ir aumentando sempre esse negócio aqui. Aqui agora eu tenho uma esfera, ó, maciça lá dentro e uma outra esfera aqui fora. Um espaço oco aqui dentro, que é onde esse camarada está. Esse caso aqui, então, o que acontece? Essa daqui a gente já sabe como que ele é, né? Lá dentro, ela vai crescendo assim, ó, linear. Aí ela chegou aqui fora. Aqui fora, lá dentro, tudo essa parte aqui não influencia, né? Essa aqui não influencia. Até chegar aqui não influencia. E até chegar aqui a gente está nessa região. Então essa parte de fora aqui não influencia aqui dentro. E aqui dentro, como ela é maciça, quando começa no zero, ela começa no zero e vai crescendo até linear, até esse primeiro raio aqui, R1. R1. Aí depois de R1, o que, que ela faz? Ela vai cair daquele jeito lá. 1 sobre R2. Se for o campo que eu quero, é essa massa total que tem aqui, vezes o G. Até chegar onde? Até chegar aqui no R2, que é essa posição aqui. No R2.
Aí quando você começa a adentrar essa esfera aqui, que é até o R3 aqui, até o R3 ela vai crescer, que vai aumentar. Tem essa parte que está diminuindo, mas tem a outra parte que está crescendo, então ela vai crescer. E quando chegar na superfície aqui, vai ser o máximo possível, R3, e aí ela vai cair como se toda essa massa, o M1, que é daqui, mais o M2, que é daqui, tivesse lá no centro. Então aqui vai, essa forma aqui vai ser G, M1 mais M2 sobre o R ao quadrado. Então R aqui fora. Vocês estão me acompanhando? Estão entendendo? Eu não sei se eu preciso parar um pouco, falar mais, porque eu não estou sabendo, né? A gente não consegue se ver aqui agora, então eu não consigo ver os olhos de vocês. Vocês estão com aqueles olhos de dúvida, estão com aqueles olhos de que estão me acompanhando. Então eu preciso de um feedback, saber como é que vocês se estão acompanhando isso daí. É importante para a gente ver que a gente soma campos. Então, tem um exercício que é muito importante para nós. Eu vou voltar para aquela página em branco lá, só porque eu uso ela para escrever aqui. Vou apagar todinha ela. E vou pôr outro exercício que eu acho importante. Não é um exercício que tem alguma finalidade prática, mas ele tem uma finalidade didática muito boa. Eu quero calcular o campo de uma esfera que tem uma parte oca lá. Vai estar na lista de exercícios que eu vou colocar hoje. Ou acho que está na primeira lista já, não sei, acho que já está na primeira lista. Se eu tenho uma esfera aqui, e ela é maciça, eu sei o campo, então vou Se não pegar. me engano, é o exercício 13, professor, da primeira lista. O número 13, é isso? Deve ser. Isso. Isso. Então, esse exercício é interessante. Se eu tenho uma esfera maciça aqui, o camarada quer saber a força lá, né? Saber a força é a mesma história, só precisa saber essa massa aqui. Né? Aqui tem uma massa total M. Nesse caso aqui é fácil de saber. A força é a distância daqui até aqui. Pronto. Ficou essa massa, a massa M grande, a massa M pequeno, G sobre R2. Pronto. Só que daí o camarada vem falando, mas essa esfera não é uma esfera normal. Essa esfera aí, ela tem uma outra esfera oca dentro dela. Quer dizer, ela tem uma deficiência aqui. Aqui é uma parte oca. Como é que eu calculo a força resultante aqui agora? E eu resolvi, então, falar desse exercício porque apresentar a solução dele, porque eu falo para as pessoas e muita gente, infelizmente, erra nos detalhezinhos que eu acho melhor explicar aqui. Aqui é oco agora. Tá? Se ela fosse cheia, ela teria massa M. Quer dizer, isso não muda muito, né? Se eu falar, olha, a massa M é essa massa que está aqui. Isso não muda a história, não. Mas se ela fosse inteirinha, cheia, ela teria massa M. Só que ela tem essa parte aqui que é vazia. Então, eu consigo ainda calcular a força se eu estiver nessa linha aqui. Se eu estiver nessa outra linha aqui, eu já não consigo mais. Precisa ficar claro isso. A gente vai ter que ver que se eu estiver num outro ponto aqui, ou mesmo aqui, então fica difícil. Aqui estaria fácil, aqui ainda poderia ainda. Porque a simetria dela é o fato desse raio coincidir com esse raio aqui. A direção deles, certo?
Se eu estou numa outra posição, esse raio aqui não coincide com esse. Qualquer outra posição que não seja essa, em qualquer linha aqui e qualquer linha aqui. Tá? Então, mas para essa linha verde tracejada, isso é possível. Isso é possível. Por que é possível? Aqui é vazio. Porque eu posso somar os campos. Então eu posso pensar que essa esfera que tem um buraco aqui dentro, né? Essa esfera que tem um buraco aqui dentro, ela é, na verdade, a esfera total de massa M menos a esfera que tem aqui, que tem uma outra massa que eu não sei quanto que é. Eu vou ter que calcular aqui. Eu vou colocar aqui μ. Então é como se eu pusesse uma massa negativa aqui. Centrada aqui, né? A esfera de massa M está toda ela centrada aqui. A esfera de massa M, a força que ela faz, a gente sabe que é G, a massa que ela tem, essa minha massa aqui, se eu estiver calculando o campo, eu tiro essa massa, sobre R2, onde R2 é essa distância aqui. Só que eu não tenho, eu tenho um buraco aqui. Então eu tenho uma massa negativa aqui. Então eu tenho que tirar essa massa aqui. É com a massa sempre atrai massa. Então essa daqui está atraindo. Para eu considerar esse defeito aqui, eu tenho que pegar uma outra massa aqui, fazer G. A massa que estaria aqui dentro, que tem que ser a quantidade exata para cancelar essa, né? M sobre... o que eu vou marcar aqui? Rx ao quadrado. Onde x, o que é? X é isso daqui. Né? Porque é a distância entre os dois. Quer dizer, o x é fácil, né? Porque o x é simplesmente o r aqui menos esse tanto aqui. Quem é esse tanto aqui? É o raio dessa esfera aqui, que é metade do raio dessa grande. O raio da esfera pequena, o raio da pequena é exatamente o raio da grande dividido por 2. Né? Só um pouquinho, deixa eu só... Cadê? Fui espirrar, já voltei. Pronto. Tô com um pigarro chato. Nossa senhora, me desculpem. Entenderam essa minha conversa aqui? Quer dizer, essa daqui é a massa total dessa esfera total. Só que essa esfera não tem massa aqui nessa região. Então eu ponho uma massa negativa aqui dentro, porque ela cancela aquela massa positiva. E ela está centrada aqui. O erro comum que as pessoas fazem nesse exercício, quando eu dei ela na prova várias vezes, e eu converso, explico, o erro comum que as pessoas fazem era pegar essa massa total, subtrair essa massa e centrar esse negócio aqui e calcular a força resultante para só essa massa centrada aqui. Entenderam? Então, o camarada faz o cálculo de quanto pesa essa esfera com esse buraco aqui. Isso é muito fácil, isso é fácil de fazer. A gente vai fazer já já. Tá? E ele pega toda essa massa e coloca no centro.
e fala, bom, então essa massa resultante, se a massa total era M, essa massa aqui a gente vai ver que dá, acho que dá 7/8 de M. E ele pega toda essa massa e fala, bom, então essa massa interage com a minha lá, e essa é a força. Não, isso está errado. Eu não posso pegar essa massa resultante e fazer que ela tenha um centro aqui. É a mesma história de eu pegar falar, ó, tem esse cilindro aqui. Qual que é a força desse cilindro sobre esse negócio aqui? Vocês não sabem fazer, a gente tem que fazer uma integral lá. Eu não posso falar que essa daqui, essa força aqui, é essa massa toda no centro aqui. Não, não, não. Então, para esse caso específico, eu posso pensar desse jeito. É essa massa total aqui, menos essa massa aqui. Para todos os efeitos, é como se eu tivesse uma massa negativa aqui. Não existe massa negativa, a gente sabe disso, mas eu uso esse artifício. Então eu coloco uma massa negativa aqui, porque cancela essa outra massa. Essa massa negativa está centrada aqui, e toda a massa está centrada aqui. Então vamos lá, deixa eu apagar isso daqui de novo. Vamos ver realmente qual que é a massa. Quanto que tem que ser esse Mi aqui? O que tem que ser esse Mi é o que está faltando de massa nessa esfera, que se fosse completa teria M. Se ela fosse completa, ela teria M. Então, quanto que tem de massa aqui dentro? Horas. É simples, né? O volume dessa esfera aqui, total, ele é 4/3 de π, esse R grande aí que eu chamei ao cubo. Esse daqui é o R grande sobre 2. Então, quanto que é o volume da esfera grande? O volume da esfera pequena é 4/3 de π R pequeno ao cubo. R pequeno ao cubo, tá aqui, é o R grande ao cubo sobre 2 ao cubo, que dá 8. Então, esse volume da esfera pequena é 1/8 do volume da esfera grande. Se não fosse esfera, se fosse circunferência, daria para calcular também. Daí seria quanto? Se fosse no plano aqui. No plano aqui, a área desse negócio aqui, da área grande, é π R grande ao quadrado. E a área do pequeno é π R pequeno ao quadrado, R pequeno é R grande ao quadrado, sobre 2. 2 então virou 4. Então isso daqui dá 1/4 da área grande. Ou seja, isso daqui, se eu colocar mais uma aqui, essa daqui vale a mesma área que essa, e essa daqui vale a mesma área que essa. Ficou parecendo até a cara de um camarada aí bravo. Né? Aqui é no plano. Aqui é uma esfera. Então na esfera tem 8, porque vai caber uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, porque é esfera. E daí ficou essas daqui. Então o volume dessa daqui é 1/8 do total. Então, quanto que é a massa que teria aqui? É 1/8 da massa. Então, a massa que tem aqui dentro é 1/8 da massa total. Que a densidade, né, eu tenho que admitir que ela é constante, então ficou a densidade constante. Então, se aqui tem M, aqui teria 1/8 de M. Então, a nossa equaçãozinha lá que eu tinha, que eu apaguei, mas como a gente sabe escrever ela, então a gente escreve de novo. Ali a força que eu tenho seria aquela massa total, se ela existisse total, vezes o M pequeno, dividido
por essa distância aqui, R2, menos a massa que está aqui dentro, que é negativa para somar. Deixa eu ver se alguém chegou aí. Chegou cedo para a próxima aula, hein, Cícero? Mi vezes M sobre o x2. Ora, para juntar tudo num valor só, é MM sobre R2, menos, então, 1/8 do M, X é R menos o RG sobre 2. Ao quadrado. Pronto, então agora está feito. Aí você pode somar ainda, pode pôr em evidência, você pode pôr em evidência, cadê aqui? Você pode pôr em evidência isso, né? Fica 1 sobre R2 menos 1/8 de R menos RG sobre 2 ao quadrado. Pode desenvolver se quiser ou não, mas o que importa é esse conceito aqui, entender isso. Então, ao invés da lista e um outro exercício que provavelmente vai cair na prova, e que vocês não vão encontrar na internet, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, vão ter que pensar para resolver, vão ter que entender isso para resolver, é o seguinte, vou imaginar um outro agora. Como que eu vou fazer esse outro? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, vou dar essa dica para vocês, hein, para vocês estudarem, porque eu fiz a besteira no semestre passado de pegar a lista de exercício do Halliday e dar para fazer valendo nota. Aí o que o pessoal pegou, achou os exercícios resolvidos na internet e me entregaram, todos iguaizinhos, tá certo? Maravilha. Se tivessem se reunido ainda para escrever tudo igual, seria bacana, mas não foi, tá certo? É tudo copiado. E aí, quando a gente copia, a gente não aprende. A gente só aprende quando faz. Então, o exercício que eu estou bolando é o seguinte, ó, a gente vai pegar uma esfera aqui, com esse outro M aqui, na mesma forma. E nessa mesma linha aqui que eu vou querer calcular a força. Então, aqui tem M. Se essa esfera fosse uniforme, maciça, seria M. Só que eu vou colocar uma outra esfera aqui, ó. Não vou colocar o vazio, não. Eu vou colocar uma parte aqui, que eu vou falar, essa esfera aqui é de ouro, dentro da esfera lá, que eu dei a massa, ou dei a densidade. Por exemplo, essa daqui é de madeira. Eu dei a densidade da madeira, dei o raio, eu sei quanto que é isso. Eu tirei uma parte dela e coloquei ouro, e tirei uma outra parte e coloquei, sei lá, algodão, qualquer coisa assim. Qualquer outro material. Apesar do desenho, elas são as esferas centradas. Aqui é o R, tá certo? Então, essa distância é igual a essa, né? Aqui é o R da esfera. Então, esse daqui é igual a esse. E aí, quanto que é essa força que vale aqui? Horas. Então, primeiro é como se fosse a esfera total, MM sobre R2, onde o R2 é essa distância aqui, menos, tem que tirar o vazio daqui, eu tenho que colocar o ouro. Para colocar o ouro, eu tenho que tirar a massa desse daqui, porque eu estou considerando ela total aqui. Então, eu tenho que fazer menos aquele mi lá que dá 1/8, m sobre essa distância aqui ao quadrado, x ao quadrado, deixei vazia, coloquei o ouro mais a massa do ouro vezes o m sobre x2. Menos mi m sobre y2, esvaziei aqui agora, e aqui é o y,
mais a massa do que for lá da madeira vezes o M sobre Y2. Então, se a gente entende isso daqui, a gente entende todo o conceito de soma de campo. Pronto. Então, esse exercício aqui é um exercício muito lindo. Pensem nele. Se tiverem dúvida, voltem a falar comigo. Entenderam o problema? Uma esfera. Eu coloquei uma esfera com material 1 aqui, uma esfera com material 2 aqui. Está se fechando aqui, tá certo? Está encostando na superfície aqui. Está encostando na superfície aqui. E bem nessa linha aqui. Então, o que eu preciso fazer é parte por parte. É pegar essa esfera aqui, calcular a força que ela me faz aqui. Aí depois eu tiro uma parte dessa esfera aqui, faço um buraco nela, tiro a outra parte que está aqui, aí ponho o que eu quiser aqui, que é o ouro, e ponho o que eu quiser aqui, que é a madeira ou o que for. Ou seja, você vai somando. Bacana? Bom, vamos para lá, vamos continuar então. Deixa eu ver que hora que é para ver onde que a gente pode ir. Ixi, acabou a bateria do meu celular aqui. Tentar ligar ele. Que hora é agora? 8h03. Bom, ainda temos meia hora, então ainda dá tempo ainda. Vocês estão muito cansados? Aguenta um pouquinho mais aí que nós precisamos acabar hoje. Que nós precisamos acabar e aprender como que eu faço para lançar satélite. Certo? Calcular a massa da Terra nós já fizemos. Tá? Então, isso daí só me mostra o seguinte: se eu fizer um túnel que atravessa a Terra, tá? Se eu fizer um túnel, vai de um lado para o outro. Então, aqui na ponta aqui, ele tem a aceleração da gravidade que é a maior, 9,1. Aceleração da gravidade significa força, então tem uma força atuando para cá. Ela vai diminuindo, 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 até que chega em zero aqui. Depois que ela passou daqui, ela começa a crescer de novo para lá. Então, a força é para cá e aqui a força é para cá. Então, se você lançar um objeto aqui, ele vai ter uma força que vai indo para cá. Vai ganhar velocidade, vai ganhando velocidade, vai ganhando. A velocidade vai aumentando mais, mas vai aumentando com uma aceleração cada vez menor, porque a força vai diminuindo, mas a velocidade vai aumentando, aumentando, aumentando. Ou seja, chega nesse ponto aqui, não tem força, porque o G é igual a zero. Mas tem velocidade, porque é bem maior que zero, para cá. Então ela passa, porque tem velocidade, é continuar. Quando ela passa para cá, a força começa a atuar para lá, mas a velocidade é na direção contrária. Então, aí ela vai começar a frear, começa a diminuir a velocidade, de tal forma que ela vai chegar a ser zero aqui em cima. Quando chegar aqui, a velocidade é zero. E a força é máxima para lá. Então ela começa a ir para lá. Aí ganha velocidade até aqui. Chega aqui, a aceleração é zero, ela tem velocidade e vai para lá. Então ela fica oscilando aqui. Se eu fizesse um túnel através da Terra, e soltasse uma bolinha lá, a pessoa ficava oscilando para lá e para cá. Ficava fazendo um oscilador harmônico aqui. Como tem até num filme aí, eu não me lembro direito o nome do filme, me lembro que era com o Tom Cruise, tinha um túnel que ia da Escócia até a Nova Zelândia, até uma região lá, passava por aqui. E esse túnel, ele tinha lá uma nave, alguma coisa que punha aqui dentro, soltava o pessoal, e o pessoal descia, descia, descia. Quando chegava no centro da Terra aqui, invertia, inclusive, os bancos das pessoas. As pessoas estavam sentadas aqui assim, nessa posição até aqui. Quando chegava aqui, o banco virava e ficava nessa outra posição. Que agora essa posição era de pé, enquanto essa posição aqui era de pé, enquanto estava até o centro. Né? Quando chega aqui tem que virar. Bacana isso. Bacana. Aquele detalhezinho lá foi interessante. Então aí nós temos a nossa forma da energia potencial.
que a gente batalhou tanto para chegar nela. Certo? A energia potencial de alguma coisa que está voando lá no espaço, se for com relação à Terra, é desse jeito. Que acaba caindo no MGH quando eu estou aqui na superfície. E que é zero quando o R é infinito. Né? Não tem energia entre alguma coisa que está lá nos cafundó do universo, lá no final do universo, o raio é infinito, não tem energia. Pronto. Isso aqui é o que a gente precisa até agora. Tá? Essa energia, a energia é igualzinha ao campo, ela se soma. Então, se eu tenho 3 partículas, a energia resultante nesse sistema é a interação das 3 partículas. Essa M1 interagindo com essa daqui, está aqui. M1, M3. M1, M3 é essa. M1, M2 está aqui. E M2, M3 está aqui. Você vai somando as energias. E aí nós não temos segredo nenhum. Já aprendemos isso também. Tá? O importante é eu entender agora que a energia total no espaço aí é a soma das únicas duas que eu consigo pensar. Cinética mais potencial. Potencial de mais potencial e energia potencial, eu coloquei ela como zero no infinito, então ela é negativa para valores menores que o infinito, do R igual a infinito. Então, essa forma fica interessante porque ela pode ser positiva, pode ser zero, pode ser negativa. Se ela for positiva, significa que esse termo é dominante. Se ela for negativa, significa que esse termo é dominante. E se ela for zero, significa que os dois são iguais. Né? Até aí, isso é uma análise matemática simples. O que significa isso? Se essa parte é dominante, então é uma energia positiva, significa que ela está livre. Essa partícula é uma partícula livre. Pode ter atração gravitacional, mas a cinética é maior, então ela não está presa no campo gravitacional desse meu centro de atração aqui. Pode ser um cometa longe lá, que não tem nada a ver com o Sol, e de repente ele começou a sentir a energia potencial do Sol, ele vem atraído por essa energia potencial, mas ele vai embora. O Sol não é capaz de prendê-lo. Pode ser a forma de eu lançar uma espaçonave aqui para sair do campo de gravitação da Terra. Eu quero que essa espaçonave vá embora, como a gente já fez. Já lançamos naves, a Voyager está viajando no universo aí. Nós conseguimos lançar a Voyager para fora do sistema solar. Nós lançamos ela com uma energia, com uma velocidade muito grande. Então ela venceu essa energia potencial e se desprendeu do campo da Terra. Ou eu posso lançar com uma energia cinética pequena, de tal forma que a potencial ainda fique maior em módulo, ou seja, a energia fica negativa, então ela fica presa, que é o caso do satélite. E que é o caso da Terra com relação ao Sol, que é o caso da Lua com relação à Terra, que é o caso dos satélites que a gente lança. A gente quer que o satélite fique preso na nossa energia, então ela tem que ser uma energia pequena, cinética, menor do que a potencial. E aí eu só escolho o raio onde ela vai ficar. É o que a gente vai fazer agora. É só analisando essa equação. Tá? Só analisando essa equação. Ou seja, essa equação está nesse gráfico aqui, a energia total, lá. Tá? Então aqui é a potencial. Ó. Então a cinética eu tenho que somar aqui. Se a soma dessa cinética mais a potencial der negativa, significa que eu estou nessa região. Nessa região significa que eu estou preso. Ó. Eu estou preso, porque qualquer coisa eu estou sempre querendo vir para cá. Tá?
Então, se a energia é negativa, eu estou aqui. E aqui significa uma órbita presa. Se a energia total é maior, então eu estou para lá. E aí eu não tenho como ficar preso. Então aqui a energia de alguma coisa que não está ligada. Ligado não quer dizer ligado que nem um forno, né? Que está ligado ou desligado. Significa preso ou não preso. Então é isso. A Terra aqui, o satélite tem que estar preso aqui na a energia dela. Porque senão ele vai embora. Se eu der muita energia, lançar o satélite, tá certo? Ele vai embora. A gente não quer isso, né? Qual que é o interesse de lançar um satélite, o satélite ir lá para outra galáxia? Nenhum, né? Nenhum, tá certo? Então a gente precisa fixar aqui. E essa daqui é a posição intermediária. O que essa posição quer dizer? Ora, Zé, quando eu quiser lançar alguma coisa que se desprenda do campo da Terra, realmente eu preciso dar energia que seja zero, certo? Que seja zero. Então é isso. A energia das minhas órbitas circulares é exatamente a metade da energia cinética em termos de valor. A energia cinética era só esse termo aqui, né? Lembra? Então, se eu tenho uma órbita circular, o satélite em torno de uma órbita, ele vai ficar descrevendo uma órbita circular em torno da Terra. Uma órbita circular significa o quê? Significa que ele tem uma força que é mv ao quadrado sobre r. Se é circular, a gente já sabe disso. Essa daqui é a forma da aceleração centrípeta, que a gente consegue lá só descrevendo como que é a variação do vetor aqui. O vetor só muda em direção, ele não muda em módulo. Então, a lei de Newton me diz que é MA é mv ao quadrado sobre r. Essa é a forma da força. Significa o seguinte, né, que mv ao quadrado sobre 2, ó, mv ao quadrado, se eu dividir por 2 aqui, cancelou um r aqui, botei um 2 aqui, então mv ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética, é desse termo. Ora, eu venho para cá e coloco isso daqui como sendo o que deu lá, gmm sobre 2r. Não é isso certinho aqui, ó, gmm sobre 2r. gmm sobre 2r menos gmm sobre r, né, dá o quê? Dá 1 meio menos 1 do que está em evidência, que é gmm sobre r. Então, quem tem metade perde 1, fica com menos metade, fica devendo metade. É o que está aqui, ó, devendo metade. Então, em órbitas circulares, essa é a energia que você tem. Ótimo, bacana. Vamos continuar aqui. Né? Ou seja, qualquer órbita estacionária é desse jeito aqui, a energia dela. Pronto. É a mesma equação de anterior, certo? É a mesma equação anterior, então essa daqui é a minha energia de uma órbita estacionária, de onde o satélite estiver. Certo? De onde o satélite estiver. Ele tem essa energia. Pronto. Né? Onde isso daqui é o R máximo. Bacana. Então, achei isso daqui. Aí estava procurando nessa época da pandemia, aí eu vi, agora, em abril de 2020, quantos satélites tem cada país? Os Estados Unidos, 1.300 satélites. A China, 356 satélites. Rússia, 167, olha como cai absurdamente, né? Certo? Reino Unido, 130, quer dizer, 10% dos satélites só dos Estados Unidos. Japão, Índia, Canadá. O Brasil tem 9 satélites, nossos mesmo. E a gente participa de alguns aqui. Né? São satélites que são divididos aqui. O satélite faz uma órbita em torno da Terra. Que, claro, depende do raio aqui. A gente já viu o seguinte, né? Quanto menor o raio, o que acontece? A Terra está aqui.
e tem a órbita aqui. Quanto menor o raio, o que acontece, maior a velocidade dele. Quanto maior o raio, menor a velocidade. E são assim os planetas, lembram dos planetas lá? E aí a gente vai escolhendo a órbita onde que eles vão estar. Em geral, os satélites eles têm uma órbita típica de 400 quilômetros de distância aqui do solo. É claro que um você coloca 400, outro você coloca 410, outros 420, para não colidirem, para não ter perigo de colidir, né? Não tem tanto satélite assim, não dá para variar de 10 em 10, não. Quando essa órbita de 400 quilômetros, vocês vão calcular e vocês vão ver aí, eu se liram o texto, isso daqui dá aproximadamente um tempo de circunferência aqui de volta em torno da Terra, que é da ordem de 90 a 92 minutos. Esse daí é o tempo que a estação espacial dá uma volta em torno da Terra, 1 hora e meia. A cada hora e meia, eu acho que minha mouse está ficando cansada. O que está acontecendo aqui? A cada hora e meia, a estação espacial dá uma volta em torno da Terra. É rápido, né? É rápido. Alguns satélites fazem isso também. O satélite está aqui, ele tem um campo de atuação. Então, a hora que entra na atuação aqui da Terra, ele vai ficar atuando um certo tempo para viajar isso daqui, depois ele sai dessa atuação. Aí ele volta de novo depois. Tá? Bom, essa parte aí é uma parte relacionada com o seu uso. Tem alguns satélites cuja órbita é geoestacionária. Geoestacionária significa que ele roda no mesmo tempo da Terra. Tá? Então ele está sempre no mesmo ponto. Quando você olha para o céu lá, se você pudesse ver o satélite, você veria o satélite sempre lá. Então ele demora 24 horas para dar uma volta em torno da Terra. Ou seja, ele está sempre direcionado para o mesmo lugar. Esses têm que ter uma órbita muito maior. O raio deles é bem maior. Não sei de cabeça aqui quanto que é, mas dá mais de 1.000 quilômetros que ele tem que estar. Muito longe, o ângulo então dele fica bem menor, certo? Tem a vantagem de estar sempre vendo o mesmo lugar e a desvantagem de estar vendo o mesmo lugar, né? Os outros, em geral, não são todos, mas eles fazem um tipo de movimento assim. Esse movimento projetado faz com que ele venha de leste para oeste e de norte para sul. Certo? Ele vai sempre fazendo assim. Não são todos, tem satélite que faz o contrário, tem satélite que vem. Mas em geral os americanos são assim, como eles são a maioria, então eu olho para eles. Se vocês nunca viram, dá para observar satélite no céu. É só você chegar depois, quando começa a escurecer, né, quando está escuro para nós já, ou seja, agora, grosso modo, às 6 horas, 6 e pouco, né? Como os dias já estão ficando maiores, por conta do deslocamento aí da Terra em torno do Sol, os nossos dias estão ampliando, né? Então está escurecendo cada vez mais tarde. Isso vai acontecer até, lembra lá, até dezembro, né? Mas ainda está escurecendo às 6 horas da tarde. A gente está vendo, nós aqui na Terra, na superfície, nós estamos vendo escuro. Mas o satélite não. Ele ainda vai demorar, porque nós estamos aqui. A gente é bem pequenininho aqui, né? E o Sol já se pôs. Então o Sol está aqui, ó. O raio do Sol está aqui, a gente não vê ele. Mas o satélite vê, porque o satélite está aqui em cima. O satélite está recebendo ainda o raio do Sol. Então a gente consegue ver um negócio se movendo lá. Então, nesse horário, até que a Terra gire mais e o satélite perca o raio de Sol, você consegue ver parece uma estrela passando lá. Isso é um satélite. Isso, em geral, nesse horário agora, mais ou menos entre 6 quando já está escuro para nós, 6 e 7 horas da noite, até as 6, até as 7 horas. Se vocês nunca fizeram isso, podem olhar lá no céu que vocês vão ver.
Certo? Tem que ter muita atenção, tem que ter bastante concentração, mas eu, por exemplo, uma vez aqui na chácara de um amigo, já aqui fora da cidade, a gente conseguiu contar numa noite 14 satélites. A gente conseguiu ver 14 satélites. Muito bacana. Então, para saber de satélite, você precisa entender que você tem que fazer ele sair daqui da Terra com uma certa velocidade. Vamos fazer o cálculo esquecendo que a gente tem atmosfera, porque a atmosfera é um atrito, né? E se é um atrito, significa que a gente vai ter que ter uma velocidade maior, vai ter que gastar mais energia para vencer. Não temos nosso objetivo não é lançar de verdade um satélite, é entender o conceito. Então esquece a, a atmosfera, esquece o atrito. Então a primeira ideia que eu preciso é entender o que é essa velocidade de escape. A velocidade de escape é a velocidade que eu tenho que lançar alguma coisa para sair do campo da Terra. Ora, se eu lançar um tijolo para cima, o tijolo cai. Se eu lançar ele com mais força, ele vai mais longe, mas ele cai. Chega uma hora que você vai lançar com uma velocidade suficientemente grande, ele não vai cair. Ele vai embora. Quanto que é essa velocidade? Certo? Essa velocidade é simples. Lembra da energia? Lá a energia não é essa fórmula aqui, ó. Onde aqui era a diferença de energia potencial lá. Então, se eu quero que ele fique livre, eu quero que ele esteja exatamente nesse ponto aqui. Então, eu quero igualar essas duas energias aqui. Eu quero isso daqui igual a zero. Tá? Então, eu quero isso daqui igual a zero, que é exatamente eu fazer meio de mv² igual a gm m sobre o meu raio da Terra, que é a energia potencial que eu tenho aqui. Eu preciso vencer a energia potencial que eu tenho da Terra aqui. Então não depende da massa. Se eu vou lançar um tijolo, se eu vou lançar uma pulga, eu tenho que lançar com a mesma velocidade. Então o v² é 2 vezes gm sobre rt. É o que está aqui. Só que eu posso facilitar essa interpretação um pouquinho aqui, ó, e multiplicar em cima por RT e dividir embaixo por RT. Que é o quadrado aqui. Ora, GM sobre RT, a gente já viu lá. A gente já sabe quem dá isso aqui. Daqui dá 9,8. Daqui é o Gzinho. Então a velocidade de escape é exatamente a raiz quadrada de 2G vezes o raio da Terra. A velocidade de escape da Terra. 2, o G da Terra, o raio da Terra. Então a velocidade de escape da Lua é 2G da Lua, o raio da Lua. A velocidade de escape de Júpiter é 2G de Júpiter, raio de Júpiter, raiz quadrada. E isso é para você lançar alguma coisa, esse negócio poder ir para infinito. Se eu não quero que ele vá para infinito, se eu quero que ele pare numa órbita, eu preciso usar essa equação aqui. Aí, então, eu digo, bom, eu quero que isso daqui seja igual a zero. E aí eu tiro o que é a minha órbita. Se eu lançar com uma velocidade, eu tiro a órbita. Se eu falar eu quero com essa órbita, eu vejo a velocidade que eu vou ter. Certo? Porque as incógnitas são isso daqui. As duas coisas aqui só. Né? Porque essa massa vai sempre embora, não depende do meu satélite, não depende de nada. O raio da Terra está fixo, a massa da Terra está fixo, o G está fixo. Então, se eu lançar com uma certa velocidade,
eu vou ficar numa certa órbita. Ah, eu quero o satélite a 450 quilômetros de distância. Pronto, então eu tenho tal velocidade. Vou fazer aqui porque ele não está mais bom. Se eu escolho o raio, eu falo 450 quilômetros, eu tenho tal velocidade. Se eu tenho 500 quilômetros, outra velocidade. Se eu falo, olha, eu tenho um foguete que eu consigo lançar com tanta velocidade, que 200 quilômetros, vai ficar numa órbita tal. Então é essa equação que você vai usar nos seus exercícios lá, para lançar satélite. A velocidade de escape, só para a gente estudar, para a gente ver aqui os valores da Terra, né? Se eu for lançar um satélite para ir, um satélite não, uma pedra para ir embora da Terra, para perder o contato com a Terra, eu tenho que lançar ela com 11 quilômetros por segundo. Então o camarada foi para a Lua, chegou na Lua, eles sabiam que para ele tem que sair da Lua, para voltar para a Terra, ele tem que sair da órbita da Lua, ele tem que sair da energia da Lua. Ele precisou lançar ela com 2,38 km por segundo. A Lua tem a vantagem que não tem atmosfera nenhuma, então não tinha desgaste, né? Agora, Júpiter já precisa de uma velocidade muito maior, porque Júpiter já é muito mais massivo. O G em Júpiter já é muito maior. Tem estrelas de nêutrons aí, tá certo? Nêutrons, né, todo mundo sabe o que é. Nêutron é a partícula lá do núcleo que não tem carga, mas tem massa, ele é bem pesado. Então eles ficam um perto do outro, eles se aglomeram e chegam a formar estrelas, que são pequeniníssimas, tá certo? Se você for ver bem, é bem menor do que o raio da Lua, essas estrelas. Ó. O raio da Lua dá 1.700 quilômetros, o raio de uma estrela de nêutron dá 10 quilômetros. 10 quilômetros, uma estrela de nêutron, pesa 10 a oitava vezes mais, 10 a sexta, 1 milhão de vezes mais do que a Terra. 1 milhão de vezes mais do que a Terra, em 10 quilômetros. Quer dizer, a Terra, 10 quilômetros, a Terra, se 10 quilômetros for isso daqui, a Terra é a tela inteira do computador. E aqui tem 1 milhão de vezes a massa da Terra, nesse pontinho. Então é um absurdo. E aí, se você for fazer esse cálculo que nós estamos fazendo da velocidade de escape, dá uma velocidade de escape que é impossível de alcançar. 2 vezes 10 a quinta, quer dizer, quilômetros por segundo. Quer dizer, aqui está maior que da ordem da velocidade da luz, então você não consegue escapar. Por isso que você não escapa dessas coisas, por isso daqui deflete até a luz. Então, por isso que esse daqui é a origem da teoria de buraco negro. Tem coisa que o campo gravitacional é tão forte que você não consegue escapar dele. Você precisa de alguma coisa que tenha velocidade maior que a velocidade da luz. Então, não existe isso, então você não escapa dele. Por isso que eles chamam um buraco negro. Não tem nada que vai escapar dele, porque a própria luz vai ficar presa. Porque a luz não viaja mais rápido que a luz, né? Então, isso que é bacana. Bom, eu acho que está na hora da gente parar, já é 8h30, tá? Eu vou postar isso daqui porque tem exercícios aqui. Certo? Tem exercícios que não deu tempo de eu fazer porque a nossa conversa foi boa. Mas eu vou pedir para vocês, tentem fazer, além da lista, esses exercícios, que eram exercícios que eu queria usar como demonstração, mas estou falando demais, né? Explicando muita coisa, então não deu tempo. Mas façam eles porque eles estão resolvidos aqui. Então, eu acho que dá para acompanhar. Tá? Me respondam esse teste aqui, por exemplo, mandem a resposta. Pode mandar individual lá no WhatsApp, direto para mim, pode mandar no grupo, tanto faz, tá certo? Eu quero que vocês resolvam aí o teste número 5. Hoje de manhã eu consegui fazer ele, então quando eu postar a gravação, vocês podem tentar lá dar uma olhada nele. Tá? E esses outros aqui são simples também. Então eu espero que vocês consigam fazer esses exercícios e a gente se vê na quinta-feira agora.
Hoje eu posto outra lista. Na quinta-feira a gente já começa outro assunto. Ok? Se vocês não tiverem dúvidas, a aula está por hoje terminada. Vocês assinaram a presença lá? Põe ali a presença, isso. Por favor. Se tiverem alguma dúvida agora, aproveita, se não, pode perguntar lá no WhatsApp. Vou parar a gravação aqui e depois eu tenho feito